Você já sentiu aquele frio na barriga quando tudo parece dar errado? Aquele medo que paralisa, que faz você querer se esconder embaixo das cobertas e nunca mais sair. Pois bem, há mais de 100 anos, um homem simples do interior do Ceará já sabia exatamente o que fazer quando o medo batesse à porta. Padre Cícero não era apenas um padre comum, ele era um verdadeiro mestre da coragem, um guerreiro da fé que transformou o medo em força. E hoje, você vai descobrir os 4 segredos poderosos que ele usava para vencer qualquer tipo de medo. Segredos tão simples que até uma criança entenderia, mas tão profundos que podem mudar sua vida para sempre. Fica até o final porque no último capítulo eu vou revelar a técnica mais surpreendente de todas. Imagine uma criança perdida numa floresta escura. Ela está sozinha, com medo, ouvindo barulhos estranhos por todos os lados. O que ela faz? Chama pela mãe. É exatamente isso que Padre Cícero ensinava quando o medo chegava. Chame por Deus como uma criança chama pela mãe. Padre Cícero nasceu numa época difícil, quando as pessoas enfrentavam secas terríveis, doenças sem cura e uma vida cheia de incertezas. Mas ele descobriu algo extraordinário. O medo é como uma nuvem escura que parece enorme quando está perto de nós, mas quando olhamos de longe, percebemos que é só vapor d'água que vai passar. Ele contava uma história sobre um homem que tinha tanto medo de morrer que não conseguia mais viver. Passava os dias trancado em casa, tremendo só de pensar no que poderia acontecer. Um dia, esse homem procurou Padre Cícero e disse: Padim, eu tenho medo até da minha própria sombra. Padre Cícero sorriu e respondeu: Meu filho, você sabe qual é a diferença entre um homem corajoso e um homem medroso? O corajoso também sente medo, mas ele reza primeiro e age depois. O medroso só sente medo e fica parado. Então ele ensinou ao homem uma oração simples, como conversar com um amigo. Meu Deus, eu estou com medo, mas sei que tu estás comigo. Ilumina meu caminho e me dá coragem para dar o próximo passo. Era uma oração tão simples que qualquer pessoa poderia fazer, em qualquer lugar, a qualquer hora. O resultado foi incrível. O homem começou a repetir essa oração toda vez que o medo aparecia. E sabe o que aconteceu? O medo não desapareceu de uma vez, mas algo mudou dentro dele. É como acender uma vela num quarto escuro. A escuridão continua lá, mas agora você pode ver o caminho. Padre Cícero explicava que a oração não é um truque de mágica que faz o medo sumir. É como ter um amigo forte do seu lado quando você precisa enfrentar algo difícil. Você ainda pode sentir um friozinho na barriga, mas não está mais sozinho. Ele dizia: quando o medo bater na sua porta, não abra gritando de susto. Primeiro, chame por Deus. Depois, abra a porta com coragem, porque você não está sozinho. É como quando uma criança tem pesadelo, ela chama os pais, se sente protegida, e consegue voltar a dormir em paz. A oração que Padre Cícero ensinava tinha 3 partes simples. Primeiro, reconhecer o medo sem vergonha. Meu Deus, eu estou com medo. Segundo, lembrar que não estamos sozinhos, mas sei que tu estás comigo. Terceiro, pedir ajuda para agir. Me dá coragem para o próximo passo. Muitas pessoas pensam que ter fé significa nunca sentir medo. Padre Cícero ensinava o contrário. Ter fé significa sentir medo e mesmo assim confiar que tudo vai dar certo. É como aprender a andar de bicicleta. No começo você tem medo de cair, mas confia que vai conseguir se equilibrar. O mais lindo dessa primeira lição é que ela funciona para qualquer tipo de medo. Medo de fracassar, medo de não ser amado, medo do futuro, medo da morte. Porque quando você coloca Deus na conversa, o medo deixa de ser o personagem principal da sua história e vira apenas um coadjuvante que logo vai embora. Conte nos comentários. Qual é o seu maior medo e como você tem enfrentado ele? Vou ler todos. Padre Cícero tinha um jeito especial de olhar para as coisas simples da vida e encontrar nelas uma força extraordinária. Ele dizia: as pessoas complicam tudo, mas Deus fez a vida simples como a água que mata a sede. Vou contar uma história que mudou a vida de milhares de pessoas em Juazeiro do Norte. Era a época de seca, aquelas secas terríveis que castigavam o Nordeste. As pessoas estavam desesperadas, com medo de morrer de fome e sede. Muitos vinham procurar Padre Cícero pedindo milagres, soluções mágicas para seus problemas. Mas sabe o que ele fazia? Pegava uma semente pequenina de milho, mostrava para a pessoa e dizia: você está vendo esta semente? Ela parece fraca, insignificante, mas dentro dela há vida suficiente para alimentar uma família inteira. O que você precisa fazer? Apenas plantá-la, regá-la e esperar. Era uma lição profunda disfarçada de simplicidade.
Padre Cícero estava ensinando que muitas vezes ficamos paralisados pelo medo porque queremos resolver tudo de uma vez, como se fossemos super-heróis. Mas a vida não funciona assim. A vida funciona como plantar sementes, um dia de cada vez, um passo de cada vez. Ele contava que muitas pessoas vinham até ele dizendo: Padim, eu tenho medo de não conseguir sustentar minha família. E ele respondia: Meu filho, você consegue trabalhar hoje? Consegue. Então trabalhe hoje. Amanhã você se preocupa com amanhã. Era genial. Padre Cícero estava ensinando algo que hoje a ciência comprova. Nosso cérebro só consegue lidar bem com um problema de cada vez. Quando tentamos resolver todos os problemas do futuro hoje, travamos como um computador que recebeu informações demais. Havia uma mulher que vivia atormentada pelo medo de ficar doente. Ela não conseguia comer direito, não conseguia dormir, vivia imaginando todas as doenças que poderia ter. Procurou Padre Cícero pedindo uma oração especial, uma proteção mágica contra as doenças. Ele a levou até a horta da igreja e mostrou um pé de alecrim. Você vê esta plantinha? Ela não fica preocupada se vai chover amanhã ou se o sol vai nascer. Ela apenas cresce, um dia de cada vez, confiando que a natureza vai cuidar dela. Você pode fazer a mesma coisa. Então ensinou para ela um exercício simples. Toda manhã, antes de sair de casa, ela deveria olhar para o céu e dizer: Obrigada, meu Deus, por este novo dia. Eu vou vivê-lo da melhor forma possível. Era só isso. Não precisava de rituais complicados, orações enormes ou promessas impossíveis. O resultado foi transformador. A mulher começou a perceber que quando focava no dia presente, o medo do futuro diminuía. É como dirigir à noite. Você não precisa enxergar toda a estrada, apenas o trecho iluminado pelos faróis do seu carro. Padre Cícero sempre dizia: Deus não nos deu problemas maiores que nossa capacidade de resolver, mas nos deu um problema de cada vez, não todos de uma vez. É como subir uma escada. Você não sobe todos os degraus de uma só vez, sobe um de cada vez, e antes que perceba, chegou lá em cima. A simplicidade que ele ensinava não era preguiça ou falta de ambição. Era sabedoria. É saber que a vida é feita de pequenos gestos, pequenas vitórias, pequenos momentos de coragem que, somados, criam uma vida extraordinária. Muitas vezes, quando o medo bate, nossa mente inventa 1000 cenários terríveis, 1000 coisas que podem dar errado. Padre Cícero ensinava a fazer o contrário, focar numa coisa simples e boa que você pode fazer agora, neste momento. Pode ser tomar um copo d'água, fazer uma oração de gratidão, ou simplesmente respirar fundo e sorrir. Qual é a coisa mais simples que você pode fazer hoje para enfrentar seu medo? Compartilhe aqui nos comentários. Padre Cícero tinha uma maneira única de ensinar sobre coragem. Ele não falava de coragem como algo que algumas pessoas nascem com e outras não. Para ele, coragem era como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte fica. Vou contar uma história que aconteceu em Juazeiro do Norte e que mostra exatamente isso. Havia um jovem chamado João que tinha pavor de falar em público. Tanto que quando precisava dizer alguma coisa numa reunião, suas mãos suavam, sua voz tremia, e ele sentia como se fosse desmaiar. Um dia, João procurou Padre Cícero desesperado. Padim, eu preciso de um emprego melhor para sustentar minha família, mas todos os empregos bons exigem que eu saiba falar com as pessoas. Eu tenho tanto medo que fico mudo como um peixe. Padre Cícero olhou para ele com aqueles olhos cheios de compreensão e disse: Meu filho, você sabe nadar. João ficou confuso. Sei, Padim, mas o que isso tem a ver? Quando você aprendeu a nadar, teve medo d'água? Tive sim, muito medo. E como conseguiu vencer esse medo? João pensou um pouco. Bom, primeiro eu entrei na água rasa, depois fui indo para o fundo aos poucos. Padre Cícero sorriu. Pronto. Você já sabe como vencer o medo de falar em público. É igual aprender a nadar. Você começa na parte rasa. Então ele deu uma missão para João. Todo dia, durante uma semana, ele deveria cumprimentar 5 pessoas desconhecidas na rua. Apenas bom dia ou boa tarde. Nada mais. Era a parte rasa do exercício de falar em público. João achou estranho, mas confiou. Na primeira semana, foi difícil, mas ele conseguiu. Na segunda semana, Padre Cícero aumentou o desafio. Além de cumprimentar, João deveria fazer um elogio sincero para uma pessoa por dia. Que camisa bonita ou que sorriso alegre. Semana após semana, mês após mês, Padre Cícero foi aumentando os desafios. João passou a conversar com vizinhos, depois a participar das reuniões da comunidade,
depois a dar opinião nas discussões. Sem perceber, aquele homem que tinha pavor de falar estava se tornando um dos líderes respeitados de Juazeiro. A genialidade de Padre Cícero estava em entender algo fundamental. A confiança não vem de uma hora para outra, como um raio que cai do céu. A confiança é construída tijolo por tijolo, vitória pequena por vitória pequena. Ele sempre dizia: o medo é como um cachorro bravo que late muito, mas quando você se aproxima devagar, descobre que ele tem mais medo de você do que você dele. A coragem não é a ausência de medo, é dar um passo pequenino na direção do que te assusta. Padre Cícero contava que quando era jovem seminarista, também tinha medo de pregar para as pessoas. Suas primeiras missas eram um tormento. Ele tremia tanto que mal conseguia segurar o cálice. Mas ele fez exatamente o que depois ensinaria para milhares de pessoas. Começou pequeno e foi crescendo devagar. Primeiro, ele praticava sozinho no quarto, falando para a parede. Depois, para um amigo seminarista. Depois, para um grupo pequeno de crianças. Aos poucos, foi ganhando confiança até se tornar um dos pregadores mais queridos do Brasil. A lição mais profunda que ele deixou sobre coragem é esta: não espere se sentir corajoso para agir. Haja primeiro, mesmo com medo, e a coragem vai aparecendo no caminho. É como acender uma fogueira, você começa com gravetos pequenos, e aos poucos vai colocando lenha maior. Padre Cícero ensinava que existem 3 tipos de confiança: confiança em Deus, que nunca te abandona, confiança nas pessoas boas, que sempre existem ao seu redor, e confiança em você mesmo, que cresce cada vez que você enfrenta um medinho pequeno. Ele dizia: meu filho, você não precisa mover uma montanha hoje. Precisa apenas mover uma pedrinha. Amanhã você move outra pedrinha. Um dia, quando menos esperar, vai olhar para trás e descobrir que moveu a montanha inteira. A coragem verdadeira não é não ter medo. É ter medo e mesmo assim dar o primeiro passo, confiando que Deus vai iluminar o segundo. Qual foi a última vez que você fez algo que te dava medo? Como se sentiu depois? Conta aqui. Chegou a hora de revelar o segredo mais poderoso de Padre Cícero, aquele que poucos conhecem e que pode transformar completamente sua relação com o medo. Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora é revolucionário. Em 1914, chegou em Juazeiro do Norte uma mulher chamada Maria, viúva, com 3 filhos pequenos. Ela tinha perdido o marido numa seca terrível e estava desesperada. Seu medo era tão grande que ela nem conseguia mais cuidar direito dos filhos. Passava os dias chorando, imaginando 1000 tragédias que poderiam acontecer. Quando ela procurou o Padre Cícero, estava em estado de pânico total. Padim, eu tenho medo de tudo. Medo de que meus filhos morram de fome, medo de ficar doente, medo de não conseguir trabalho, medo do futuro. Eu não durmo, não como, só penso em coisas ruins. Padre Cícero a escutou com paciência e então fez uma pergunta que mudaria não só a vida dela, mas de milhares de pessoas que depois ouviram essa história. Maria, você ama seus filhos? Ela respondeu: claro que amo, Padim. Amo mais que tudo neste mundo. Então, disse ele, seu medo não é seu inimigo. Seu medo é amor disfarçado. Maria ficou confusa. Como assim, Padim? E então Padre Cícero revelou o segredo mais profundo que já ensinou. Minha filha, você só tem medo porque ama. Você tem medo de seus filhos passarem fome porque os ama. Tem medo de ficar doente porque ama a vida. Tem medo do futuro porque ama sua família. O medo é amor querendo se proteger, mas sem saber como. Era uma revelação incrível. Padre Cícero estava mostrando que o medo, na verdade, não é nosso inimigo. É nosso amor tentando nos cuidar, mas de um jeito desajeitado, como uma mãe superprotetora que não deixa o filho sair de casa. Então ele ensinou para Maria algo revolucionário. Em vez de lutar contra o medo, ela deveria transformá-lo em ação amorosa. Cada vez que sentir medo pelos seus filhos, em vez de ficar imaginando tragédias, faça alguma coisa prática para cuidar deles. Medo de fome? Plante uma horta. Medo de doença? Mantenha a casa limpa. Medo do futuro? Ensine-os a ler. O resultado foi mágico. Maria começou a perceber que quando transformava o medo em ação amorosa, ele não desaparecia completamente, mas mudava de natureza. Deixava de ser um monstro que a paralisava e virava uma energia que a motivava a cuidar melhor de quem amava. Padre Cícero explicava isso com uma comparação linda. O medo é como um rio caudaloso. Você pode tentar construir uma represa para segurá-lo, mas uma hora ela vai quebrar e causar uma enchente. Ou você pode construir um moinho e usar a força da água para moer o trigo e fazer o pão. O medo pode destruir ou pode criar,
Depende do que você faz com ele. Ele ensinava 3 passos simples para transformar medo em amor. Primeiro passo: quando o medo chegar, pergunte-se o que eu amo que está por trás desse medo. Se você tem medo de fracassar, é porque ama o sucesso. Se tem medo de rejeição, é porque ama a conexão. Se tem medo da morte, é porque ama a vida. Segundo passo: agradeça ao medo por estar tentando proteger o que você ama. É como dizer: obrigado, medo, por você se preocupar comigo. Agora eu vou cuidar disso de um jeito mais esperto. Terceiro passo: transforme o medo em ação amorosa concreta. Em vez de ficar remoendo preocupações, faça algo prático para cuidar do que você ama. Padre Cícero contava que ele mesmo usava esse segredo. Quando tinha medo de que o povo de Juazeiro passasse necessidade, em vez de ficar preocupado, organizava mutirões de trabalho. Quando tinha medo de que as pessoas perdessem a fé, em vez de se desesperar, preparava sermões ainda mais inspiradores. O mais lindo dessa técnica é que ela funciona para qualquer tipo de medo. Medo de não ser amado? Transforme em ações de amor próprio e amor pelos outros. Medo de não conseguir realizar seus sonhos? Transforme em pequenas ações diárias rumo ao seu objetivo. Medo da solidão? Transforme em gestos de conexão genuína com as pessoas. Padre Cícero descobriu algo que a psicologia moderna confirma. Medo e amor são as 2 faces da mesma moeda. Onde há medo genuíno, há amor escondido. E quando conseguimos enxergar o amor por trás do medo, tudo muda. Ele dizia: meu filho, Deus não nos deu o sentimento do medo para nos torturar. Nos deu para nos lembrar do que é importante cuidar. Quando você entende isso, o medo deixa de ser seu carrasco e vira seu conselheiro. Qual é o amor que está escondido por trás do seu maior medo? Compartilha nos comentários. Vou responder pessoalmente. E aí chegamos ao final desta jornada extraordinária pelos ensinamentos de Padre Cícero sobre como vencer o medo. Mas antes de nos despedirmos, quero que você pare por um momento e reflita sobre tudo que descobrimos juntos. Vimos que a oração não é um pedido desesperado ao céu, mas uma conversa sincera com quem nunca nos abandona. Aprendemos que a simplicidade não é preguiça, mas sabedoria de focar no que realmente importa. Descobrimos que a coragem não é um superpoder que alguns têm e outros não, mas um músculo que todos podem desenvolver. E finalmente, revelamos o segredo mais profundo: o medo é amor disfarçado, tentando proteger o que mais prezamos. Agora imagine como seria sua vida se você aplicasse esses 4 pilares todos os dias. Imagine acordar de manhã e, em vez de se preocupar com 1000 coisas que podem dar errado, fazer uma oração simples de gratidão. Imagine focar no dia presente, dando um passo de cada vez rumo aos seus sonhos. Imagine construindo sua confiança tijolo por tijolo, vitória pequena por vitória pequena. E imagine transformar cada medo em uma ação de amor. Padre Cícero não era um homem comum. Ele era alguém que entendeu algo fundamental sobre a natureza humana. Todos nós sentimos medo, mas nem todos sabem o que fazer com ele. Ele passou a vida inteira ensinando pessoas simples a transformar suas maiores fraquezas em suas maiores forças. O mais incrível é que esses ensinamentos não ficaram presos no passado. Eles são mais atuais hoje do que nunca. Vivemos numa época de mudanças rápidas, incertezas constantes, pressões de todos os lados. O medo parece estar em todo lugar, nas notícias, nas redes sociais, nas nossas próprias mentes. Mas os ensinamentos de Padre Cícero são como uma bússola que sempre aponta para o norte, não importa quão perdidos nos sintamos. Eu quero fazer um convite especial para você. Não deixe este vídeo ser apenas mais um conteúdo que você consumiu e esqueceu. Faça dele um ponto de virada na sua vida. Escolha uma das 4 lições, aquela que mais tocou seu coração, e comece a aplicar hoje mesmo. Se você escolheu a oração, comece amanhã de manhã conversando com Deus como se fosse seu melhor amigo. Se escolheu a simplicidade, foque em resolver apenas os problemas de hoje, deixando-os de amanhã para amanhã. Se escolheu a coragem, identifique um medinho pequeno que você pode enfrentar esta semana. Se escolheu a transformação, descubra o amor que está escondido por trás do seu maior medo. E não esqueça, você não está sozinho nessa jornada. Padre Cícero ensinou isso há mais de 100 anos, eu estou aqui lembrando você disso hoje. E certamente há milhares de pessoas assistindo este vídeo que estão passando pelos mesmos desafios que você. Por isso, quero pedir 3 coisas importantes. Primeiro, se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like. Isso me ajuda muito a continuar criando conteúdos que fazem diferença na vida das pessoas. Segundo, se inscreva no canal e ative o sininho,
porque toda semana eu trago ensinamentos profundos de grandes mestres que podem transformar sua vida. E terceiro, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está precisando ouvir essas palavras. Mas o mais importante de tudo, volte aqui nos comentários e me conta qual das 4 lições mais impactou você e como pretende aplicá-la. Eu leio todos os comentários e sempre respondo. Vamos criar uma comunidade de pessoas corajosas que se apoiam mutuamente na jornada de transformar medo em amor. Lembre-se das palavras de Padre Cícero: meu filho, a vida não promete ser fácil, mas promete valer a pena para quem tem coragem de vivê-la com amor. Que essas palavras ecoem no seu coração hoje, amanhã e sempre. Até a próxima, e que Deus abençoe sua caminhada.